Meus queridos, como prometido, eu ia falar sobre o New L11, fazer uma análise aqui junto com vocês, porque o fundo soltou um fato relevante recente, no dia 17/3, e logo no outro dia ele soltou um relatório gerencial, e aí entrou o final de semana e não teve movimentações no fundo. Porém, é um fundo que a gente tem dentro da carteira, uma posição muito pequena, representa 0,26% da carteira, realmente muito pouquinho. E aí você já sabe o porquê que ele entrou na carteira, porque quando ele entrou na carteira tem vídeo gravado, eu vou só reforçar aqui, mas para não ficar repetitivo, não vou discorrer tudo a respeito, e depois a gente vai ver o que saiu no fato relevante, que eu até falei um pouco sobre isso lá no Adeus INSS. Qual o impacto possível principal desse vídeo? Não é saber se você tem que vender o New L, ou se você tem que comprar mais, ou se você só vai deixar na carteira. O principal desse vídeo aqui é você entender como que você vai fazer uma análise quando acontece um trem desse. Ah, saiu lá um inquilino relevante do portfólio de um fundo imobiliário. Como que eu faço a análise? É isso que você tem que se prender nesse vídeo. É isso, tá? Então o vídeo vai ser demorado, porque eu vou te mostrar como que você tem que analisar, e no final a gente vai chegar numa conclusão juntos. Se você é um daquele mimizento que quer só saber o resultado final, pula lá pro final, você vai saber qual vai ser a minha opinião do New L. Mas para quem quer aprender de verdade, presta atenção em cada ponto que eu falar aqui, porque vai ser essencial para você fazer suas análises posteriores de outros fundos, porque eu não vou conseguir fazer a análise de todos os fundos que existem no planeta Terra, e você nem deveria confiar em todas as minhas análises, não. Você tem que aprender a analisar para você tirar as suas próprias decisões. É isso que eu tento te ensinar aqui. É óbvio que aqui eu tô investindo o meu dinheiro, a minha carteira, então eu tô colocando minha pele em risco. É óbvio que eu não vou querer fazer coisa ruim pro meu dinheiro, né? Então, teoricamente, mesmo quando eu erro, eu tô tentando acertar. Mas, mesmo com essa argumentação, você não deveria confiar em ninguém para fazer as suas análises, meu amigo. Em ninguém para fazer as suas análises. Você tem que fazer as suas análises. Beleza? Aprende isso de uma vez por todas, vai ficar mais fácil, porque aí você decide estudar logo, não fica enrolando, empurrando com a barriga, entendeu? Então pega seu cafezinho aí e vamos embora. Hoje, quando a gente entra aqui no ranking de fundos da Ward e colocamos aqui no setor de logística e deixamos o PVP mais baixo mesmo, justamente pra gente pegar aqueles que são mais arriscados, você consegue perceber que o primeiro colocado aqui é o RZAT, depois meu PATL. O RZAT, inclusive, a gente já leu ele, se não foi aqui no YouTube, foi com os alunos do Método 2 em 1 ou com os alunos da mentoria, a gente já leu ele, já conversamos sobre ele e o porquê que a gente não investe nele, porque tem um risco específico dentro dele. O PATL, inclusive, a gente já gravou vídeo sobre o PATL, né? Ele tá aqui no segundo lá pra você ver, tanto que a Ward te ajuda a aportar. Não quer dizer que isso aqui é recomendação de investimento, não, não é isso. Só que, com isso aqui no ranking quantitativo, fica muito mais fácil você tomar uma decisão de análise, porque imagina, já que você tem um tempo limitado, você não vai começar lendo dos 600 fundos que você tem listado na bolsa, qualquer um. Você começa lendo aquele que tá mais descontado. No caso aqui seria o RZAT. A gente leu, inclusive, qualitativamente, e desqualificamos ele por conta do nosso perfil de investimento. E aí a gente foi pro PATL. Aí a gente começou a estudar o PATL. Pô, tá descontado. Se não tivesse a incorporação do HGLG, não investiríamos. Mas tem a incorporação do HGLG, a compra, a alienação de todos os ativos, a gente vai receber. E aí começou. Tá vendo que você precisa fazer análise qualitativa? Se você não aprende a fazer análise qualitativa, você vai ser um investidor muito leigo e vai ser levado com a manada, vai perder dinheiro, aí você vai ficar puto com a bolsa de valores, aí você, esse trem não presta, e aí é só você que não consegue fazer o trem funcionar, porque você não estuda, aí realmente não tem como fazer o negócio funcionar, não. O cara quer ser médico, mas não quer estudar pra passar na faculdade, ele entrou na faculdade e não quer estudar pra ser um bom plantonista, ou um especialista, quer ser otorrino, mas não consegue estudar pra passar na residência, mesma coisa em todas as outras áreas. Vou dizer o médico porque é a área que eu atuo, eu vejo um monte de médico formando hoje e é ruim, os médicos ruins, nossa, dá até agonia, ruim demais na conta. Não é todos os colegas da classe, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem gente ruim em todo lugar. Tem engenheiro ruim, tem técnico de informática ruim, tem advogado ruim demais. E tem investidor ruim pra caramba. Eu não quero que você seja esse investidor ruim pra caramba. Você só vai perder dinheiro. E aí, olha só que interessante, né? O New L tá aqui em quarto lugar, ó. E ele tá, inclusive, quantitativamente na frente do GGRC, que a gente focou grande parte dos nossos aportes e é a maior posição da nossa carteira, né? A maior posição da nossa carteira hoje é GGRC em fundos imobiliários. Então, você que usa o método 2 em 1, que é o melhor método para investimento em fundos imobiliários, quantitativo não tem outro melhor não do que ele, pode pesquisar. Pode usar na prática. Isso aí, já usei todos os métodos que existem. Eu comprei todos os cursos de fundo imobiliário que existe. E foi lendo um livrinho que eu cheguei no método 2 em 1, né? Graças a Deus, Papai do Céu me abençoou, me iluminou na hora. Eu tive uma ideia louca e deu certo. Já tá comprovado há mais de 6 anos. Todos os alunos que usam batem a média com dividendo e com valorização. Então aqui a gente consegue ver que o New L é uma obrigatoriedade de leitura, né? Uma obrigatoriedade de leitura. Então a gente vai ler, né? Se a Ward manda nós ler, nós vamos ler. Então aqui vamos abrir a análise avançada e a central de documentos, tá? A análise avançada tá aqui, a gente consegue ver todos os indicadores do fundo,
6 de PVP, realmente descontado, um yield que não é lá aquelas coisas pelo desconto e o risco que a gente vai ver agora dentro do fundo, né, 10%, mas é um yield muito alto. Tem uma alavancagem bruta de 31% na média dos últimos 12 meses, teve uma liquidez de 3,4 milhões. Só que, inclusive, esse indicador é um indicador que engana pra caramba, porque a gente precisa ter filtro de liquidez para olhar os fundos. E aí, quando você olha a média dos 2 meses, que é o mais corriqueiramente utilizado, às vezes você é enganado, sabe por quê? Qual que é a média dos últimos 2 meses? Eles pegam tudo que foi movimentado nos últimos 2 meses, vamos supor que foi movimentado 60 milhões nos últimos 2 meses de compra e de venda. Aí eu pego 60 dias, né? No caso vai ser só dia útil, mas vamos só para efeito didático aqui. Então 60 dias de negociação movimentou 60 milhões. Então quanto que movimentou na média por dia? 1 milhão, na média. Na média. Mas pode ser que 60 milhões tenham sido negociados em um dia só e todos os outros dias foram zero. Então você precisa ver a liquidez por dia. E aí, por isso que a War tem esse gráfico aqui lindo, né? Poucas pessoas utilizam isso aqui, mas agora que você aprendeu, você vai usar ele, né? Olha só. Aqui você consegue ver o gráfico de cotação do fundo, seja ajustada ou não ajustada, que considera provento ou não. E aqui essas barrinhas azuis é a liquidez do fundo diária. Então aqui você consegue ver que no último dia agora, dia 20/3, foi quando ele caiu, 2,8 milhões de reais foi negociado nesse fundo, ou seja, caiu porque muita gente negociou mesmo. Teve movimentos aqui, ó, teve dia lá, 35 mil só de movimentação. Olha aqui, 48 mil. Então ele não é um fundo de muita liquidez, não. Tem dia que dá esses porradão aqui, ó. Olha pra você ver, 67 milhões e aqui 66 milhões. Você percebe aqui que teve uma movimentação grande aqui. Mas, fora isso, não é um fundo de grande movimentação, né? Fica na casa ali dos 150 mil, mais ou menos, 150 mil, beleza? Então não é um fundo que tem muita liquidez, já é um problema, beleza? Dito isso, é um investimento que nos últimos 5 anos entregou realmente uma rentabilidade boa, tá? 88,41%. Não foi uma rentabilidade ruim. Rentabilidade real de 41% nos últimos 5 anos. Tá pagando o yield mensal médio aí de 0,89%. A gente vai até discutir sobre esse yield, tá? O portfólio dele é 83% imóveis, tem um pouquinho em fundos imobiliários e um pouquinho em caixa também, tá? A verdade é que, considerando caixa e fundos imobiliários, ele chega a ter ali quase 16% do portfólio. O valor patrimonial por cota é R$ 130 e ele tá custando 117, por isso o desconto tão grande. Cresceu seu patrimônio na média aí, o CAGR de 3,4% em CAGR nos últimos 5 anos e o dividend yield também subiu pra caramba, né? O CAGR de 8,88%, é o quanto que sobe na média por ano. A gente consegue ver aqui que ele bateu de longe, assim, absurdamente o IFIX, né? Ganhou até do CDI ali em algumas janelas de tempo, mas ele é um fundo que sofre muita volatilidade. Você consegue perceber que ele é bem mais volátil que o IFIX, né? Quando o IFIX cai, ele cai muito mais. Quando o IFIX sobe, ele sobe muito mais, porque ele é um fundo de risco. Dentro do método 2 em 1, inclusive, eu ensino a galera a dividir a carteira dela, montar a carteira consistente de fundos imobiliários, dividindo em 3 setores, 3 tipos de fundos. É o fundo de ancoragem, fundo de crescimento e o fundo de risco. Essa classificação foi eu que criei justamente para ajudar os alunos a entenderem e identificar quais são os fundos, como classificá-los, porque a maior parte das pessoas analisa através do yield, do VP, né? Tudo errado isso aí. Então tem que classificar o fundo, se ele tem risco, tem que ter um percentual da carteira alocado só em risco, tem que fazer contraparte com a parte de ancoragem, que é o fundo que vai pagar menos mesmo, eu vou correr menos risco, vai ser mais previsível e tal. Então a gente precisa montar uma carteira estruturada, não posso montar uma carteira de fundos imobiliários de qualquer jeito. Dito isso, a gente tem 2 botões aqui muito importantes dentro da Word. Vamos clicar aqui nesse botãozinho de relatório e vamos clicar nesse botãozinho aqui de documento, tá? Então, quando você clica no botão de relatório, vai abrir aqui a forma que eu gostaria que o relatório do informe mensal fosse construído. Por isso eu construí ele assim para vocês, tá? Então, aqui você consegue ver o mesmo relatório lá padrão CVM, só que estruturado de uma forma mais bonita, mais legal de você ver, né? Mais organizado, inclusive. Então, aqui a gente consegue ver tudo, a gente vai utilizar isso aqui. E aqui no portal de relatórios, vamos clicar aqui, tem todas as divisões, mas vamos clicar aqui em todos, só para você ver a ordem cronológica que eles soltaram aqui, ó. No dia 13/3, eles soltaram o informe mensal estruturado, que é como se fosse o balanço patrimonial do fundo. Aí, dia 18/3, soltou o fato relevante que a gente vai ler juntos. E no dia 19/3, soltou o relatório gerencial. Então, a gente vai ler tudo juntos e depois eu vou trazer aqui uma simulação que eu fiz para vocês, ó, tá tudo planilhado aqui, a gente já vai falar sobre ela, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, fato relevante saiu no dia 18 de março, né? Saiu de 18 de março, que dia aqui mesmo? Quarta-feira, ó. Saiu quarta-feira. E aí, o que aconteceu da quarta-feira para cá? O dia 18 de março, ó. Vamos pegar aqui, ó. Cotação tava R$16,90 no dia 17 e caiu R$4,40. 3,66% de queda. Então, foi um fato relevante, meio preocupante, né? Vamos ver o que foi que aconteceu? Olha lá, eu sublinhei aqui para vocês a parte importante. Dia 17 de março, a Brinox Metalúrgica, que é uma empresa locatária única do New Log Caxias do Sul, que é um dos imóveis do New L, falou que quer desocupar e devolver a totalidade do imóvel, quer sair, vazar. No contrato, ele até explica aqui como que funciona o contrato da Brinox, olha lá.
lá. No contrato, para a devolução das chaves, uma multa compensatória no valor equivalente a 12 vezes o valor do aluguel, se estiver até o 60º mês. Então, imagina só que eu fiz um contrato com você de 10 anos, o 60º mês são 5 anos. Se eu falo que eu quero sair antes de 5 anos, eu tenho que pagar uma multa compensatória de 12 meses. Beleza? Então, se o aluguel é 1 milhão, eu vou ter que pagar 12 milhões. Como se fosse 12 meses de aluguéis. Depois, a partir do 61º mês, é 6 vezes o valor de aluguel. No caso da Brinox, inclusive, a gente vai ver que o vencimento está em 2031. Já passou de 5 anos. Ou seja, será essa multa compensatória de 6 vezes o valor do aluguel. Beleza? 6 vezes o valor do aluguel. Além disso, o locador tem que falar com antecedência mínima de 18 meses da rescisão pretendida. Então, se a multa é 6 vezes e o aviso prévio é 18 meses, e ele avisou agora, a gente tem 24 meses para frente ainda. Então, a Brinox não vai sair agora e a receita do fundo vai cair mês que vem. Não. Daqui 2 anos, daqui 18 meses ela desocupa, 6 meses vai ficar desocupado recebendo o aluguel, né? Teoricamente, vai receber tudo de uma vez, mas recebendo aquele aluguel. E aí, meu amigo, o Newell, ele tem esse período inteiro para poder conseguir encontrar novos locadores para aquela região. A gente vai até discutir sobre o plano que ele tem. Eu vou até dar minha opinião a respeito. E ele complementa aqui, ó, considerando os termos do contrato, o fundo não deverá ter impactos imediatos com a sua receita e rendimentos. Em linha com os relatórios gerenciais publicados, o Newell vem trabalhando ativamente no projeto de transformação do ativo New Log em um imóvel de renda urbana. Realmente, eles estavam falando a respeito disso. Será que essa rescisão que está acontecendo não foi ajudar o Newell? Porque já que ele queria transformar em ativo de renda urbana e está num local realmente que faz muito sentido ser ativo de renda urbana, ele pode vender isso aí com ganho de capital? Em até 24 meses ele já fez a transformação e aí ele consegue vender com ganho de capital? Será? Será que esse trem foi planejado ou não? A evolução desse projeto será oportunamente reportada ao mercado no contexto da estratégia de Value Add, que é adicionar valor, né? Que tem os principais objetivos. Crescimento do NOI, eu não sei porque que os caras usam as siglas em inglês, né? É só para dificultar o entendimento de quem tá começando. NOI é Net Operation Income, que é o lucro operacional. Basicamente o lucro operacional. No caso dos fundos imobiliários, a gente não usa a palavra lucro, né? A gente usa a palavra resultado operacional, que é receita menos despesa igual a NOI. E, consequentemente, a valorização do ativo imobiliário com potencial de equity upside, que é equity upside, é a valorização do imóvel para o Newell. Beleza? Então, basicamente foi isso. Eles soltaram aí que a Brinox vai ocupar, a gente tem que entender o quanto que de impacto teria real se a Brinox, daqui 18 meses, quando a Brinox sair, passar mais 6 meses e o Newell não conseguiu vender o imóvel, não conseguiu alugar o imóvel, o que vai acontecer? A gente precisa fazer essa simulação. É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Daí ele soltou um outro fato relevante sobre a venda de um dos imóveis que eles tinham 3 imóveis. Era o Caxias, o Goiânia e o de Sorocaba. Aí eles compraram esse Sorocaba, foi bem baratinho, né? Foi 6 milhões e agora eles conseguiram vender por 9 milhões mais toda a receita que eles tiveram durante o período. E eles conseguiram aí fazer essa venda com valor de 49,9 superior ao valor de compra do imóvel. Encerrou o ciclo de investimento com a TIR anual de 18,6%. Quem fala que fundo imobiliário não rende é porque não sabe o que tá falando. Desculpa, tá? Tem que ser agressivo aqui mesmo, porque tem gente que fala assim, fundo imobiliário não rende nada. Você não consegue multiplicar o seu capital com fundo imobiliário. Palhaçada. Mentira. É falácia. Pode ser que você consiga multiplicar mais em algum tipo de ação? Sim, porque o papel da ação é fazer isso. Se a ação não fizesse isso também, meu amigo, aí pra que ia existir ação, né? Eu ia correr um risco maior pra nada. Mas fundo imobiliário, tem aluno do Método 21 que ganha mais dinheiro com fundo imobiliário do que muita gente que investe em ação. E não sabe investir em ação, aí se lasca inteiro. Por isso que uma carteira ideal é uma carteira que tem fundo imobiliário, uma carteira que tem ação, uma carteira que tem ETF, uma carteira diversificada. E quem disse isso não foi eu. O cara ganhou o Prêmio Nobel de 1990. Pesquisa aí. 1992, desculpa. Markowitz. Pesquisa aí, que são os 3 caras mais bravos, que mais influenciaram o mercado financeiro com suas ideias, né? Ganharam o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas lá. Dá uma pesquisada. Se você quiser, eu te ensino também. Não vai ser hoje, não. Então agora vamos pro relatório. Boatos de quem investe em fundo imobiliário, acompanha o canal Geração de Dividendos e não lê o relatório gerencial por mês, tá devendo um café pro pai. Vou deixar o endereço aí, você me manda, viu? E seja macho ou moça pra mandar, se você não lê mesmo. Manda o café. Então vamos começar aqui com o relatório do Newell. Primeiro ele começa mostrando o quanto ele é bom, né? É o normal de todos os fundos imobiliários, mostrar o que eles têm de vantagem. E realmente, no caso do Newell, ele é o que tem maior retorno financeiro entre os fundos de logística. Realmente teve muita valorização de equity, teve muito pagamento de yield no decorrer dos últimos 5 anos. Rendeu mais do que o HGLG, rendeu mais do que vários outros fundos de logística. Até porque o papel dele é este, render mais.
porque ele corre risco. Não faz sentido você investir no New L se ele não rendesse mais do que o HGLG, certo? Então, é simplesmente com... Sabe aquela mãe chata que você chega assim, a notinha de 9,5 ou 10, nota de 10 em português, não fez mais do que sua obrigação? É basicamente isso aqui que nós estamos falando pro New L. Tem que render mais mesmo, porque senão como que nós vamos investir em você? Então ele mostra aqui que, né, que rendeu fixo mais 8% ao ano, é palhaçada, rendeu pra caramba mesmo. O prazo médio de vencimento do fundo está em 5,8 anos, então tá vencendo, né, os contratos aí, 6 anos, 0% de vacância até nos próximos 18 meses. E depois de 18 meses vai ficar vago o imóvel da Brinox. Aqui ele faz uma comparação entre os outros fundos, aqui dá até pra você saber quais são os fundos, né? Vou deixar de tarefa de casa aí, se você não sabe, né? Não vou spoiler pra você, é legal fazer essa tarefa de casa. Pesquisar os fundos de logística, o que tem 1,8 bi de patrimônio, o que tem o 5,2 bi de patrimônio, o que tem 1,7, o que tem 6,6, vai ver aqui que o New L realmente, ele entregou o maior retorno, entregou o maior TIR, entregou o maior yield, e apesar de ter um dos menores valores de mercado, né? Só não fica atrás desse fundo 6 aqui, tem 188 milhões de valor de mercado. E aí a gente começa, então, olhar para a foto do fundo, o portfólio do fundo, ó. O New Log Goiânia, eles estão avançando com projetos de construção do galpão. Então, o galpão mesmo, é só isso aqui, ó, deixa eu riscar a tela para você. O galpão mesmo, o que existe hoje, é este galpãozão aqui, que tá alugado para 2 inquilinos, então tá meiotado aqui, ó. Uma parte vem pro inquilino, outra parte pro outro inquilino, e esse outro galpãozinho industrial aqui que vai para outro inquilino. Então, aqui no New Log Goiânia, a gente tem 3 inquilinos, tá? 3 inquilinos. Meiotado aqui, né, o que a gente chama de multi-inquilino, e aqui um inquilino nessa parte industrial. E aí o imóvel que eles compraram, né, o terreno que eles compraram, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é terreno. Então, já que tem espaço para construção, está bem localizado, que a gente vai mostrar ali, e realmente está bem localizado, né? Posso te falar porque morei em Goiânia uma parte da minha vida, inclusive sou goiano, né? A gente consegue ver que ele vai fazer uma expansão aqui, e essa aqui já tá praticamente pronta. E aqui a gente já tem a fase 2 das construções, que vai fazer uma outra expansão aqui e construir um outro galpão aqui. E aí, olha que doideira isso aqui, ó. No final, a ABL total dessas construções, né, o G100 mais o G20 e o G300 aqui, vai aumentar de área bruta locável, né, que é a ABL, área bruta locável, 42 mil metros quadrados. É muito terreno isso aqui, parece que é pequeno, mas é muita coisa, galera. E aí você imagina que cada aluguel de cada metro aqui tá na média de R$29, no caso aqui do New L. Imagina se ele consegue manter a média de aluguel. 42 mil metros quadrados, 697 vezes 29,30. Olha lá, vai dar 1,2 milhões de receita a mais. 1,2 milhões de receita a mais, meu amigo, é muita coisa pro New L, né? É muita coisa. A gente vai já mostrar pra você o quanto que ele ganha hoje, pra você ver o quanto que 1,2 milhões a mais é muita coisa, né? E aí que a gente consegue ver o quanto que teria de aluguel adicional. Ele colocou aqui até um pouquinho para baixo, né? 1,1 milhão. Então o aluguel atual hoje de todo o New Log Goiânia tá de 2,2 milhões e ele vai subir 1,1 milhão, 50% de alta no aluguel. Então, se isso aqui der certo, essa expansão der certo, realmente vai ser muito bom. É uma estrutura AAA, localizado muito bem, muito próximo da Universidade Federal de Goiânia, a famosa UFG. E aqui a gente já tem uma noticiazinha sobre o New Log Sorocaba, porque ele fez a venda agora, né? Então ele trouxe neste relatório, no próximo já não vai aparecer. Em dezembro de 2025, foi anunciada aí a venda, eles ganharam aí uma TIR de 8,6, venderam aí a 9 milhões, compraram a 6,2 milhões, então ganharam aí 2,8 milhões só da valorização do imóvel, mais a receita de locação que eles obtiveram aí durante o decorrer dos anos, né? Então tudo isso aqui foi lucro pro cotista. Quando a gente olha para a multiplicação de capital cash on cash, esse cash on cash é o quanto de dinheiro que eu saí e o quanto de dinheiro que eu recebi no final da operação. 1,9 vezes, é como se ele tivesse quase duplicado o dinheiro, né? Tivesse colocado 6,2, tivesse recebido 12,4, né? 1,9 vezes. Aqui a gente consegue ver, desde 2019 até fevereiro de 2026, como que evoluiu o número de investidores, o valor médio do metro quadrado, o prazo ponderado dos contratos, o valor patrimonial. Perceba, o valor patrimonial começou lá no início a R$ 100,99. Hoje está a 130,78 centavos, né? Então realmente subiu pra caramba o valor patrimonial do fundo em comparação ao que ele tinha antes, né? 30% de valorização patrimonial, que ainda não foi distribuído aos cotistas. Vai ser distribuído agora com o de Sorocaba, um pedacinho, mas o New Log Goiânia e o Caxias do Sul, que foram os que mais valorizaram, não foi distribuído. Então esses 30% de valorização ainda não foi pro cotista, porque tá preso lá no imóvel. Para eu conseguir passar isso pro cotista, eu tenho que vender o
imóvel, ou então eu tenho que subir muito o aluguel, mas mesmo assim, né, vai ficar preso lá o equity. Só vou conseguir repassar pro cotista se eu vender. Senão vai ficar tudo acumulado na cota mesmo, o valor patrimonial na cota, beleza? É um fundo bem pequenininho, né? Tinha 51 investidores, hoje tem 9.706 investidores. Então, de janeiro para fevereiro, ó, 14 pessoas venderam, né? Não fazem mais posição do fundo. Você percebe aqui que é bem pouquinho, né? É um fundo bem desconhecido. Indo agora para a DRE, demonstração de resultados do exercício. A gente consegue ver aqui então agora o quanto que 1 milhão faz diferença no New L. Olha o quanto que 1 milhão faz diferença no New L. Quando eu pego receita de locação, receita operacional, receita de FIs lá, que ele tem um pedacinho de FIs, e receita financeira, que é o quanto que rendeu o dinheiro colocado no caixa, percebe que o total de receita é de 3,7, na média, 3,7 milhões. Então, 1,1 milhão faz diferença ou não faz? Faz diferença pra caramba, tanto pra cima quanto pra baixo. A gente vai ver ali que tem algumas coisas também que vai puxar essa receita um pouquinho pra baixo. Inclusive, a saída da Brinox, se não for realugado, vai puxar um pouquinho pra baixo, não é verdade? Então, a gente tem que fazer essa simulação tanto subindo essa receita, quanto caindo essa receita. E nós que somos investidores de bom senso, a gente sempre vai fazer o lado mais pessimista possível. Se a gente olha pro lado mais pessimista possível, pô, e eu concordo com o mais pessimista possível, qualquer coisa que acontecer, a não ser o pessimista, vai ser lucro. E aí, se acontecer o pessimista, que é o que eu já tô prevendo, eu já tava esperando. Se eu aceitei participar daquilo ali, significa que eu tô com um bom ganho, mesmo se aconteça o cenário pessimista. Então, sempre você tem que olhar mais pessimista para investimentos, tá? Você tem que ser o cara, um analista pessimista. Não seja aquele analista otimista, que tudo vai dar certo, tal, que qualquer coisa pode dar errado, você perdeu o seu investimento, entende? Então, aqui, em fevereiro, subiu pra caramba a receita de locação, de 2,5 para 4,1, mas foi justificado, ó. Neste mês, a locatária COT optou por antecipar o valor do próximo mês. Então, em fevereiro, ela pagou tanto de fevereiro quanto o de março. Por isso que ficou inflado a receita de locação. Mas no mês que vem, não vai ficar inflado assim. Vai voltar a cair, inclusive vai cair mais, né, do que o normal aqui, porque não vai ter o pagamento de aluguel da COT no mês que vem. Vai voltar a pagar só em abril, beleza? E além disso, o valor acumulado em resultado de renda fixa não realizado está próximo a 3 milhões, o que é aproximadamente 1,07 por cota. Então ele tem dinheiro na renda fixa que ele não realizou, não vendeu, mas já tem lucro lá dentro da renda fixa. Mês que vem, por exemplo, a receita vai ser bem pior, né? Que vai ser 2,5 é o normal. A COT paga 800 milhões, que aqui foi duplicado, né? 1,6, mas foi duplicado. Então, 800 milhões. Então vai ser 2,5 menos 800, vai dar 1,6. Aí não vai conseguir distribuir. Não vai conseguir distribuir R$1. Aí ele realiza o lucro da renda fixa, entende? Mais a reservinha que ele conseguiu fazer aqui neste mês. Então você tem que olhar pra isso, né? Não ficar desesperado com esses números. Nossa, duplicou aqui, velho. Tem que entender o porquê que duplicou, beleza? Então, total de receitas aqui, ele tá aí distribuindo, em média, 2,8 milhões. E o resultado do mês passado foi um pouco mais baixo. E o resultado desse mês foi bem mais alto. Então, ele tá guardando aí um pouquinho. Aqui ele mostra a reavaliação contábil dos seus imóveis, né? Consegue ver que o New Log Caxias do Sul, ele foi subindo, né? Então, a reavaliação patrimonial sempre positiva. No New Log Goiânia também sempre foi subindo, né? Reavaliação positiva. Quando a gente vê sempre reavaliações positivas em todos os anos, passou um ano, reavaliação positiva, passou outro ano, reavaliação positiva, passou outro ano, reavaliação positiva, em geral é porque o imóvel tá bem localizado, né? Em geral, bons inquilinos e tal, é um local que tem demanda. Se você vê um imóvel, e aí dica pra você olhar em todos os fundos que você tem, tá? Isso serve pra todos os fundos. Você vê um imóvel que um ano ele valoriza 3%, no outro ele cai 2%, aí no outro ano ele valoriza 5%, aí depois ele cai 4%, ainda significa que ele não tá bem localizado, não é o imóvel com muita demanda. Então sempre tem que olhar a reavaliação patrimonial, pelo menos em NII com IPCA. E aí a gente chega aqui no ponto mais delicado do New Log, do New L, que é a composição do patrimônio líquido e a alavancagem financeira. Aqui na Word, inclusive, ele já te dá, né, a alavancagem bruta aqui, ó, 31,5%, que é esta alavancagem bruta aqui que ele chama de LTV. Você tem que tomar cuidado, porque LTV significa Loan to Value, e normalmente esse indicador é utilizado no mundo dos CRIs, que eu faço referência em quanto de garantia eu tenho sobre o meu valor emprestado. E aqui ele tá falando o LTV, e você pensa que é alavancagem bruta, mas não é. É ruim esse indicador utilizado da maneira aqui, ele é igual manga, né? Manga de camisa, mas tem a manga também fruta, e aí depende do contexto, tem que interpretar de uma forma. Ah, eu vou comer uma manga, não vai ser essa manga aqui que eu vou comer, né? Então aqui, quando eu falo de um fundo de tijolo, falando que é sua alavancagem financeira, e falando dela como se fosse LTV, eu tô olhando a alavancagem bruta, mas normalmente a LTV é mais comumente utilizado para fundos de papel lá nos CRIs, tá? O BTLG também gosta de colocar esse LTV aqui, mas é chato pra caramba, até pra dar aula isso aqui dá uma complicada, porque tem muita gente que não consegue entender o contexto, né? Mas basicamente é o total de dívida sobre a garantia que ele tem. Então é como se fosse o LTV do fundo perante aos seus devedores, que também pode ser lido já para nós aqui, olhando na ótica de investidor no fundo, o quanto que ele está alavancado, é
seria passivo total quando eu considero as obrigações de dívidas, né, o saldo devedor, dividido pelos ativos totais, que é basicamente o que ele fez aqui, né? O CRI ele deve 171 milhões e o ativo total é 540, então 171 dividido por 540 dá 31,5, beleza? Então ele tem aí, ó, 449 milhões em imóveis, 59 milhões em títulos públicos, ou seja, caixa, mais 31 milhões em FIs. Aqui ele não deixa quais são os FIs, né? Mas já vou te ensinar como que você pesquisa. E aí aqui a gente tem 171 milhões em CRIs, o que dá um patrimônio líquido, que é ativo menos passivos, de 367 milhões, beleza? Dito isso, vamos tentar identificar se esse FI aqui, ele é um FII estratégico para venda, conseguir vender, e aí eu consigo colocar a mão no dinheiro rápido se eu precisar desse dinheiro, porque isso aqui eu sei que eu consigo vender rápido, né? Isso aqui eu consigo vender rápido. Título público eu consigo, em qualquer momento que eu quiser, vender lá no mercado, o próprio Selic, que é o sistema de liquidação e custódia brasileiro lá do Tesouro Direto, consegue liquidar para mim. Então isso aqui é caixa. 59 milhões é caixa. 31 milhões em FI, vamos ver se é caixa mesmo? Léo, como que faz para eu ver se ele não diz quais são os fundos imobiliários? Tanto aqui da página da Ward nos relatórios, tem o informe mensal, que é o mensal estruturado, que é aquele que eu já te mostrei do balanço patrimonial. Inclusive, quando você clica aqui para visualizar, tem o padrão CVM aqui, vamos no padrão Ward, que é aquele que eu já te mostrei, né? Você consegue ver aqui, ó, que ele aparece aqui, ó, fundo de investimento imobiliário, FI, 30 milhões, né? Quase 31 milhões. 5% do portfólio. Mas não fala quais são. No informe mensal não fala quais são. Qual é o que fala? É o informe trimestral que fala quais são. Então, quando você clica aqui para visualizar o informe trimestral, este documento aqui, você consegue ver tudo que ele tem dentro dele. Ele lista o que ele tem. Então, aqui, 3 meses atrás, quando ele fez esse relatório, né? Vamos ver quanto tá a referência aqui, ó. Ó, competência de abril. Então, 3 meses atrás, ó, a data de encerramento do trimestre aqui, ó, 31/12. Então, aqui ele mostra o que ele tinha lá, ó. Ele tinha 3 imóveis, que é o Caxias do Sul, o Goiânia e o Sorocaba. O Sorocaba nem tem mais, né? Porque ele vendeu agora. Beleza. E além disso, você consegue ver aqui se ele tem alguma outra coisa. Ó, será que tem imóveis para renda e construção? Será que tem imóveis de venda acabado? Será que tem, ó, fundos de investimento imobiliário? O que ele tem? Ó, ele tem CPTS. Será que CPTS é um fundo que dá para liquidar rápido? 12 milhões. Será que dá para liquidar rápido? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a liquidez média diária. CPTS 11. Olha a liquidez média diária dele por dia. 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões. Tá aí na média 8,5 milhões. Esse número aqui no CPTS não é armadilha. Lá no New L era, né? Porque você tem que sempre comparar com esse gráfico aqui, que é a liquidez diária mesmo, o que aconteceu no dia. Então aqui ele consegue liquidar a posição dele bem tranquilo. Em 2, 3 dias ele consegue liquidar a posição dele bem tranquilo. Então também dá para considerar como se fosse um FII estratégico para caixa, tá? Que é indexada a renda fixa ali e tal. E o outro é o CPLG. CPLG, que também é da capitania, só que é o de logístico, CPLG 11. Olha só o CPLG, liquidez de 8 milhões. Inclusive, parece-me que esse fundo aqui, ele é negociado bem acima do VP, bem acima do VP. Me parece que esse fundo aqui é justamente para quem quer fazer caixa estratégica dentro dos fundos imobiliários, porque olha que doideira, não tem negociação nenhuma, do nada tem negociações absurdas, ó, 59 milhões, ó, 143 milhões, 39 milhões, 119 milhões. Me parece que os fundos imobiliários, eles usam este fundo para negociar desta forma, né? Usar como caixa estratégica. Então, daria para considerar como caixa também. Então, na verdade, o que ele tem de caixa aqui, e isso vai ser muito importante para a nossa análise, o que ele tem de caixa aqui é os 59 milhões aqui, mais esses 31 milhões aqui, que é tudo que ele tem de caixa. Ou seja, vai dar aqui 60, 90 milhões de caixa, tá? Leva isso aqui em consideração, porque vai ser muito importante para nós quando a gente vai olhar agora o próximo slide. No próximo slide, a gente vai ver o cronograma de amortização do CRI. Isso aqui vai ser importante pra caramba, porque essa amortização é um dinheiro que tem que sair do fundo, mas sem ser do resultado que ele faz mensal. Tem que ser do patrimônio do fundo, ou seja, do caixa, de novas emissões, de venda de algum imóvel. Quando eu vendo um imóvel, retorna patrimônio para o fundo, eu consigo quitar essa amortização. Então, a amortização eu não posso fazer com o dinheiro que eu ganho do aluguel. Ah, eu ganhei 3 milhões de aluguel, eu posso amortizar? Não. Dos 3 milhões que eu ganhei de aluguel, ou da receita financeira, ou da receita do 95% eu tenho que distribuir. É obrigatório no semestre. Então não tem como eu utilizar mais do que 5% para quitar isso aqui. Tem que ser do patrimônio do fundo. Ah, Léo, mas tá tranquilo, porque dá para ele vender um imóvel, né? Dá para ele vender um imóvel. Não acho que ele vá vender o New Log Goiânia, até porque ele tá expandindo ele. Então o único possível de venda seria o Caxias do Sul. Daria para vender? Daria para vender. Se vender, realmente dá para quitar tudo ali e aportar em algum outro imóvel, talvez, né? Porque ele tem 80 milhões de caixa, então 90 milhões de caixa, então daria para aportar. Para ele comprar o New Log Goiânia,
ele teve que fazer uma dívida muito grande, né? Você vê que toda essa dívida aqui foi para comprar o Unilog Goiânia. O Caxias do Sul, ele pagou à vista. Então, acho pouco provável que a venda de imóvel a gente venha ver agora. Emissão, pouco provável também. Não faz sentido ele fazer uma emissão de cotas agora, até porque ele tem caixa para cobrir essas obrigações. Ele tem 90 milhões, então ele consegue cobrir aqui, e aqui fazer uma venda para poder pagar esse 2031 aqui, que é a parcela bullet, que a gente chama, né? É R$100 que eu devo, vou pagar 10, 10, 10 e no último ano vou pagar 50. Essa é a parcela bullet. Então, emissão também acho pouco provável. Compra de imóveis com cota, igual a gente tá vendo o Gari fazer, o New L fazer, o GGRC fazer, o TRXF fazer, isso também não é possível pro New L, porque ninguém quer cota de New L, porque o New L é muito pequenininho, não tem liquidez para eu conseguir jogar o mercado depois. Então ninguém quer isso, né? Então vai ter que usar o caixa mesmo. Então a gente tem que considerar o caixa. E o caixa hoje, ele está investido, você concorda comigo? Ele está investido aqui em títulos públicos que tem um rendimento, e em FIs que tem rendimento. Se eu vou tirando isso aqui, você concorda que o meu rendimento vai caindo? Eu tenho R$100 na renda fixa, por ano rende R$10. Se eu tiro para R$50, em um ano agora vai render 5, não vai render mais 10. Então eu tenho que considerar essa queda na receita também. Então olha para você ver, eu tenho que considerar o juro que ele paga, porque se ele pegou um dinheiro emprestado, ele vai pagar um juro, que tá aqui, ó, na despesa financeira. Essa despesa financeira, ela não muda, tá? Essa despesa financeira aqui, ela não muda, é o juro sobre o patrimônio. Isso aqui vai caindo aos poucos, porque o juro eu cobro sobre o saldo devedor, então ele vai caindo aos poucos. Então eu tenho essa despesa aqui a considerar, e eu tenho que considerar que essas receitas aqui, ó, tanto a financeira quanto a de FIs, se eu for usar isso aqui como caixa para poder pagar, eu tenho que ir tirando essas receitas aqui, né? E eu fiz uma simulação top demais aqui para vocês, vou até disponibilizar essa planilha se vocês quiserem. Só que aí a gente tem aqui, ó, presta atenção, o CRI emitido em julho de 2021 para a aquisição do Newlog Goiânia possui juros de 5,6% ao ano, corrigido anualmente pelo IPCA. Então é IPCA mais 5,6%. Dívida boa, não é tão cara não. Sua amortização seguirá o cronograma price com o pagamento de bullet no final. Então aqui, ó, de maio de 2021 até maio de 2024, tinha carência de amortização. Então não precisava amortizar, só pagava juros. E aí, em junho de 2024, começava a amortizar. Começou a amortizar lá, então, R$500 mil por mês, que daria ali mais ou menos uns 6 milhões por ano. E agora, em junho de 2026, vai pular de 666 para 1,4 milhões no mínimo. 1,4 milhões. Minha amortização vai aumentar um pouco. Eu vou ter que amortizar isso aqui por ano agora, né? E lá em maio de 2031, amortização na parcela bullet, que seria 72 milhões em valores atuais, né? Mas aí, como vai corrigir no IPCA, ele provisionou aqui que seria 80 milhões lá em 2031. Daí ele fala aqui que o Newlog possui um índice de cobertura de 4,2 da carteira de ativos, ou seja, a carteira dele de ativos vale 4,2 mais do que o que ele deve, que ele poderia vender para quitar a dívida. É isso que ele tá falando. A gente não quer isso, né? Porque senão a gente vai perder nossa renda. A gente tem que ver o quanto que a gente vai conseguir de renda do New L, considerando essa dívida. E o caso da Brinox. Você vê que não é só o caso da Brinox, talvez até pouco importa. Percebeu? No curto prazo agora, pouco importa. A gente tem que fazer essa... Isso aqui tá mais curto prazo que o caso da Brinox. Você concorda comigo? E aqui agora ele vai mostrar os imóveis dele. Ó, o aluguel médio tá 29,63. Ele tem só 2 imóveis, 4 locatários, porque o Newlog Goiânia tem 3 inquilinos. Então aqui fica a Brinox com 33% da receita, o Soft, Scott, Hypera, aí mostra aqui o que é cada um, né? Os vencimentos serão lá em 2031. Esses vencimentos aqui, um deles é a Brinox, vai vencer em 2031, tem um outro vencimento, e depois vencimento dos outros 2 inquilinos só em 2033, né? Então, até que tá ok. Aqui ele mostra, ó, o Caxias do Sul é este, tá alocado para Brinox. E aí o Newlog Goiânia é esse, você até consegue ver o terreno aqui, né? Para construção, ó, você consegue até ver aqui que tá até mexendo o terreno. Hypera, Cote, Softs. Aqui ele mostra o cap rate da aquisição, ó, 11,97%, um cap rate muito bom, cara. Esse imóvel tá rendendo bem para nós, tá bem, rendendo bem. O problema é que a Brinox vai sair agora, né? A gente tem que ver se faz sentido ou não. Aqui ele explica o que eu já expliquei lá no Fato Relevante. Ele só adiciona aqui a concessão dos descontos que ele entregou de aluguel mensal de R$1,96 por metro quadrado até o 6º mês e 98 centavos do 7º ao 12º mês. E aí, na rescisão de contrato, a Brinox tem que pagar esse desconto de volta. A gente vai fazer essa simulação aqui, o quanto que dá. Depois ele fala do Newlog Goiânia, cap rate de 10%, também muito bom cap rate, né? O normal do cap rate é de 7, 8, 9, estourando, né? 10 e 11 são cap rates muito bons, realmente. E aqui a gente consegue ver os vencimentos dos contratos, a gente consegue ver a modalidade do contrato, né? Aqui a gente consegue ver o galpão industrial lá do cantinho. Aqui a parte que vai fazer o aumento, aqui o outro galpão que vai ser construído, e aqui vai fazer a expansão aqui também, né? Então, expansão aqui, construção do galpão novo aqui e expansão lá. Ó, aqui a gente consegue ver o mapa de Goiânia, ó. Quem aí é de Goiânia, que foi no Shopping Passeio das Águas? É lá no cantinho de Goiânia, né? Lá no cantinho de Goiânia. A gente consegue ver aqui, ó, Universidade Federal de Goiás aqui, aí o Newlog Goiânia tá bem aqui, ó. Muito bem localizado, né? Ele é menos do que um last mile. O last mile é até 30 km, ele tá praticamente dentro, só que não tá dentro. Isso é perfeito, né? Porque não atrapalha tanto
tanta locomoção dos caminhões, mas fica muito próximo da metrópole. Aqui uma imagem melhor para vocês verem aí que dá para construir, né? E aí agora acabou aqui o relatório. Então vamos para a simulação aqui para a gente finalizar o vídeo. Então o vídeo vai ficar longo demais da conta, né? Parece até que tô dando aula na faculdade. Inclusive essa planilha aqui, vou dar crédito a quem merece crédito, foi um dos alunos que fez, nosso querido amigo Jorge. Eu só peguei aqui uma parte da planilha dele e dei uma complementada aqui, ficou top pra caramba essa planilha do Jorgeão aqui. Então olha só, o que que nós estamos olhando aqui? Estamos olhando a receita de locação do fundo. Se eu der um zoom, vai ficar ruim de vocês verem, tá? Então, se você quiser dar o zoom aí no próprio YouTube, dá pra dar zoom. Acho que no celular dá pra dar zoom. Então aqui a gente consegue ver as receitas de locações do próprio New Era. Então, desde lá de março de 2025 até fevereiro de 2026, que na média deu 3,398 milhões. Juntando todas as receitas financeiras e tal, de fundo imobiliário, tudo que conseguiu, deu 4,9 milhões. Então, deu 5 milhões de receita. 5 milhões de receita. A receita média da Brinox, que é o estudo em relação que a gente tá fazendo aqui agora, a receita da Brinox foi de 1,07, beleza? Então, levando em consideração aqui sobre a receita de locação do fundo, na média, 1 milhão na média de 3,3 dá 31%. Então, sobre a receita de locação é 30% mesmo. Só que aí quando a gente já dilui para os... Porque ele não tem só imóvel, né? Ele tem 16% do portfólio em outros ativos, tesouro direto e fundo imobiliário, a gente consegue ver que percentualmente, na média, a Brinox representa 21% da receita total do fundo. Só isso aqui já faria muita diferença da sua simulação se você fosse fazer, porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas nem vai fazer a simulação, mas só esse detalhe aqui faz muita diferença na simulação que você for fazer. Depois, olhando para a parte de rendimento, tá? Olhando para a parte de rendimento, ó, total das receitas do fundo, e a gente pega a média da receita, que é a mesma de lá de cima. Agora vamos pegar total de despesa, porque a gente quer ver o resultado, que é o NOI. Lembra lá do NOI? Olha lá, total de despesas, 2,09. Então, o resultado do fundo, na média, foi 2,9 milhões. 2,9 milhões na média. E o distribuído na média foi 2,7 milhões. Daí, em torno de 93%. O rendimento por cota, quando a gente dá uma olhada, olha lá, em março era 95 centavos. 95, 95, 95, 95. E aí eles subiram no resultado, aqui em dezembro eles pagaram um acumulado, né? Porque estava distribuindo só 93. E no semestre tem que pagar 95. Então, aqui eles distribuíram o acumulado, que tinha acumulado, subiu para 1,08 e agora estabilizou aqui nos R$1. Será que vai manter esse R$1? Que a gente precisa ver se vai manter esse R$1. Como a participação efetiva da Brinox é 20%, então representaria 20 centavos sobre esse R$1. Desses R$1 que a gente está recebendo de New L, na média, 21 centavos vem da Brinox, beleza? Então a gente precisa considerar esses 21 centavos. Daqui 24 meses a gente vai parar de receber esses 21 centavos. Se o pessoal do New L ficar com o braço cruzado e falar, não vou resolver esse negócio não, vou deixar esse imóvel aí, daqui 24 meses esse trem desocupa aí, eu vou deixar, que se lasque. E tem muita gente que pensa assim, né? Não, o New L, o gestor do New L vai ficar de braço cruzado, não vai fazer nada, não vai procurar novas pessoas para ocupar não. Mas enfim, né? Você pode pensar do jeito que você quiser. E aí como que funciona aqui o contrato? Ó, o aviso 18 meses do aluguel vigente, eu nem fiz aqui os ajustes, tá? Porque vai ter ajuste de IPCA 2 vezes ainda antes do vencimento do contrato, né? Antes dessa conclusão. Então, não vai ser exatamente 19 milhões. Vai ter um ajustezinho ali do IPCA, deve bater aí os 20 milhões, talvez, 21 milhões. Mas a multa por rescisão antecipada vai ser 6 meses, que passou do 61º mês. Então, lá, 6 milhões de multa rescisória. O que vai dar na média, já somando com aquelas devoluções das carências, né? Do desconto do sexto mês, porque tem esse tanto de metro quadrado, o desconto até o sexto mês foi isso, R$500 mil, e o desconto do sétimo mês até o 12º mês, R$240 mil, né? Então, juntando tudo, isso aqui que ele vai ter que devolver, mais o aviso prévio, mais a multa depois quando for sair, vai dar 26 milhões, que dá a média aí, sem ajuste do IPCA, de 1,1 milhão. Basicamente o que a Brinox tá pagando, né? Basicamente o que a Brinox tá pagando. Vai aumentar aqui 30 mil por mês, porque essa multazinha aqui que ele vai ter que pagar de volta o desconto que ele tinha recebido. Então, vai dar isso. Dito isso, vamos fazer a nossa simulação? Ó, eu peguei aqui a média dos últimos 12 meses, e aí a gente vai simular aqui o quanto que a gente pode esperar de rendimento. Nos últimos 12 meses, a média foi 0,97, porque teve mês que pagou 95 e mês que pagou 1 e teve dezembro que pagou o excepcional, né? Então ficou na média 0,97. Isso aqui foi o que já aconteceu, os últimos 12 meses. Desses 97 centavos, 21 centavos veio da Brinox, beleza? Vamos ver para 2026 o que vai acontecer? Olha, eu fiz um ajuste aqui, tá? O que eu fiz de ajuste aqui? Eu peguei o total de receitas e adicionei o IPCA. 5% de IPCA, beleza? Eu adicionei IPCA. Só que eu subtraí, ó, presta atenção que eu vou fazer aqui. Isso aqui você tem que prestar atenção, senão você não entende. Só que eu subtraí deste resultado da receita R$110 mil, que é do rendimento que eu vou deixar de ter, porque eu vou ter que amortizar 13,4 milhões. Então, mensalmente, é como se eu tivesse amortizando
amortizando 1,3 milhões, e aí eu vou parar de receber esse dinheiro que antes estava investindo na renda fixa, vinha para mim, e eu usei aqui até um rendimento esdrúxulo de 10%, tá? Léo, esses 3,4 milhões é amortização. Por que que aqui tá 13,4 menos 146 mil? Porque eu simulei aqui que ele vai pagar só 95% de dividendo e os outros 5% ele vai guardar. 5% de rendimento sobre o resultado ele pode usar para amortizar. Então aqui, vamos supor que ele vai usar isso aqui para amortizar, que é o que vai vir do próprio fundo, e o restante ele tem que tirar do caixa, 13,4 milhões. Aí eu só fiz a média, né? Eu peguei aqui e dividi por 12 para poder fazer a média mesmo. E aí, por mês, então, eu vou ter essa queda de rendimento de 110 mil reais. Então, se eu tirasse essa queda, vamos supor que eu não tivesse que amortizar, a receita ia subir para 5,2, tá? Mas eu vou ter que tirar isso aqui mensalmente. Então, o ajuste 2026 vai ser aproximadamente a receita subindo para 5,1. O total da despesa também vai subir IPCA, né? Também vai subir IPCA, porque o ajuste do saldo devedor vai ser IPCA. Eu poderia fazer desconto aqui, Léo, do que já foi amortizado, e aí os juros vão ser um pouquinho menos? Poderia, mas eu tô jogando pro lado pessimista, como se não fosse fazer esse ajuste, tá? Então eu tô ajustando a receita, mas não tô ajustando a despesa. Justamente vai ficar péssimo, o cenário péssimo pro New L. Então o resultado ainda subiria de 2,9 para 2,939 e distribuindo o mesmo tanto, ele conseguiria pagar durante o ano inteiro 0,99. E aí eu teria problema com a Brinox? Não, porque eu tenho 18 meses, a Brinox ainda vai estar lá, depois mais 6 meses, então 24, nos próximos 24 meses, como ela anunciou em março de 2026, isso, até março de 2028 eu tô de boa com a Brinox. Então posso contar com os 21 centavos da Brinox. Então o New L consegue pagar, honrando com todas as suas dívidas, amortizando tudo, ele consegue pagar 99 centavos por mês, distribuindo só 95%. Se ele distribuísse aqui, ó, 100%, vamos pegar aqui, ó, distribuindo 100%, daria para subir para R$1,05. Mas acredito que vai distribuir 0,95 mesmo, tá? Então ficaria aí na casa do R$1. Dá para contar com R$1 no 2026? Dá para contar com R$1. Então subiu para R$1 ali, ele falou que vai conseguir manter? Realmente, você viu aqui que consegue manter. Você fez seus ajustes jogando pessimista. Consegue manter R$1. Depois a gente vai falar se esse R$1 vale a pena. Calma aí. O ajuste 2027, fiz a mesma coisa. Eu subi a receita ajustada a IPCA, só que eu subtraí o que eu deixei de ganhar no mês 1 e o que eu deixei de ganhar no mês 2. Porque antes eu tava amortizando 1,3 milhões por mês, esse dinheiro já saiu do caixa, não tá lá mais rendendo. E no próximo ano eu vou ter que amortizar 1,7, que eu peguei aqui, ó, 18,1 da amortização 2027, dividi por 12 e subtraí o quanto que ele consegue gerar de 5% de receita. Então vai dar lá 149 mil reais a menos de receita financeira para o fundo. Então vai dar 5. Opa, aqui que começa o problema. 2027, ó, começa o problema. Porque você viu que daqui para cá subiu a receita? Daqui para cá não. Eu poderia diminuir a despesa, porque a despesa eu tô ajustando pelo IPCA também. Poderia diminuir porque agora já tem 30 milhões quitados. 30 milhões, se o juro é 5,6%, vou até fazer a conta aqui, ó. 30 milhões vezes 5,6%, que é a despesa dele. Daria 1,6 milhões. Dividido por 12, daria 140 mil, que basicamente é o quanto que ele vai deixar de ganhar no tesouro. Basicamente aqui eu poderia desconsiderar esses 140 milhões aqui, ó. E aí a receita subiria um pouquinho mais e daria para manter o pagamento. Mas eu tô jogando contra o New L, tá? Fazendo de conta que tá contra o New L mesmo, tá? Só para ficar didático aqui, depois você pode... Vou deixar essa planilha aqui embaixo, na descrição, e aí você pode simular do jeito que você quiser, beleza? E aí eu fiz a mesma coisa para 2028 e a mesma coisa para 2029. Só que qual que é a diferença de 2029 e 2028? 2029 e 2028 é quando a Brinox vai sair. E aí eu não sei se o New L, eu tô projetando lá pro futuro, eu não sei se o New L vendeu o imóvel, eu não sei se o New L transformou ele em renda urbana e vai alugar, eu não sei o que vai acontecer, Então aqui, a receita possível de pagamento dele já seria 86 centavos, sabendo que a receita tá diminuindo porque eu tô quitando e esse dinheiro meu tá saindo do caixa, tô rendendo menos. Daria pra gente desconsiderar o crescimento da despesa em IPCA porque eu tô quitando um pedaço dela, né? Então daria pra gente desconsiderar que é basicamente aquele 5,6 lá. O que cresce de IPCA vai ser o que vai diminuir de juros, que é 5,6 que eu tô quitando. Mas tô jogando contra aqui. Daria 86 centavos. Se eu tirasse esse crescimento, deixasse de fazer o ajuste pelo IPCA, daria 90 centavos. E aqui é a mesma coisa, né? Se eu tirasse o ajuste do IPCA, daria 79 centavos. Mas você percebe que vai caindo aqui, né? Porque a receita vai caindo. Então, olha só pra você ver o que é a alavancagem. É isso aqui que eu sempre tento explicar pra você. É o que eu tentei explicar pra você ali dentro do vídeo do HGLG, que ele pagava 78 centavos e subiu pra 1,10. E por isso que até hoje ele paga 1,10. Não é que ele é ruim, não tá conseguindo repassar o IPCA, não. É porque a alavancagem, uma hora eu tenho que quitar. E se eu tenho que quitar, eu vou abrir mão de receita, porque eu vou tirar dinheiro que tá dentro aqui rendendo pra poder pagar. E aí agora pagou, eu não tá rendendo mais aqui dentro. Então a receita tende a ou vai parar de crescer, com certeza, se o fundo parar de fazer alavancagem,
né? Ou vai cair, que é o que vai acontecer aqui com o New L, ó. A alavancagem vai fazer com que ele caia a receita. E aí pode piorar se ele não conseguir alugar. 69 centavos tirando os 21 centavos da Brinox e 58 aqui em 2029 tirando os 21 centavos da Brinox. Então isso aqui é a minha simulação, tá? Minha simulação pode simular do jeito que você quiser. Inclusive aqui eu tô jogando bem contra o New L mesmo, para poder estressar o fundo. Afinal, o fundo de risco, ele tem que me gerar muito rendimento mesmo no pior cenário, porque ele é de risco. Então, a tendência, né, que eu ensino para os alunos a tendência é tudo dar errado mesmo. Você tem que simular para tudo dar errado. E aqui a gente consegue ver, eu vou calcular junto com vocês aqui agora, vamos pegar a cotação do New L agora, nesse exato momento. A Ward, ela atualiza de 15 em 15 minutos a cotação em tempo real, que é o que a B3 permite, né? Então tá 112,50. 112,50. Vamos jogar lá, ó. Vamos jogar lá na planilha. 112,50 é o preço do New L atualmente. Vamos pegar aqui o rendimento dos últimos 12 meses, foi 97 centavos por cota, dividido por 112,50, foi um yield aí de 0,86%. Se a gente puxa para cá, ó, preste atenção. O yield em 2026 vai subir para 0,88%. Depois cai para 0,85, depois 0,80 e lá no final, 2027, 0,70. Isso considerando que o fundo ia ficar parado, tá? Lembra disso. Isso é muito importante eu ficar sempre relembrando para vocês. O fundo vai ficar parado, o fundo vai ficar parado, não vai fazer nada, não vai comprar novos imóveis, não vai tentar vender o cachorro, não vai tentar alugar e tal. Enfim, eu tô levando em consideração, inclusive, aqui, como se ele tivesse recebendo os 21 centavos, tá? Da Brinox. Então daria este yield. E aí eu quero que você seja bem sincero comigo. Quando a gente vai avaliar um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de ativo de risco, a gente precisa calcular a taxa de risco que a gente quer correr, né? Pelo menos uma premissa descontada futuro. Eu estou ensinando isso para os membros, tá? Ficando um curso absurdo lá, realmente. Quanto que você tem que exigir do New L, por exemplo? Isso você vai aprender lá nos membros. Aí faz sentido a gente receber aquele yield do New L, sendo que a gente já leu, fez análises absurdas aqui de GGRC, tem até live com gestora aí. Se você quiser ver, você consegue ver aí no canal. Vamos pegar aqui o GGRC, vamos pegar aqui também o Gari. O Gari a gente fez uma análise agora, recente, ó. Vou pegar aqui o Gari também. Perceba, a gente tá com o rendimento do Gari de 8 centavos. Vamos pegar aqui qual que é o yield que ele tá pagando? Ó, 0,08 centavos, e a gente inclusive simulou se ele consegue manter esse pagamento, dividido por R$ 8,33, que é a cotação atual, 8,33. Qual que é o yield que ele vai pagar? Ó, multiplica por 100 para virar percentual, 0,96. Bem mais do que o New L está pagando agora, antes dos problemas acontecer. Vamos pegar o GGRC? Ó, 10,14 é o preço atual e tá pagando 10 centavos. Olha lá, 10 centavos dividido por 10,14. Faz sentido eu correr aquele risco? E tanto o Gari quanto o GGRC tem, assim, absurdamente menos risco que o New L, não tem? Concorda comigo? Mais diversificado, não tem todo esse aperto de alavancagem. O Gari tá com uma alavancagem negativa na líquida. O GGRC tem uma alavancagem muito tranquila de pagar, assim, não tem problema nenhum em pagar, né? Não vai diminuir receita do fundo, né? Enfim. Então você consegue perceber que, será que faz sentido a gente correr risco no New L? Inclusive eu falei no último Rumo ao 100K não, né? Nos dois últimos Rumo ao 100K eu falei. Vou até deixar o editor colocar um cortezinho aí disso. Além disso, eu vou fazer algumas vendas na minha carteira, só que eu nunca consigo explicar, né? Já tem 51 minutos ali, e aí eu fico postergando isso aqui. E acaba que às vezes eu perco o melhor momento de venda, porque eu tenho que vender gravando pra você, e aí às vezes eu não consigo gravar tudo no mesmo dia. Porque eu tinha um fundo pra tirar da carteira, né? E aí eu atrasei, tá vendo que você não pode atrasar? Porque eu tenho que fazer as coisas tudo gravado, né? E aí eu acabo me atrasando em fazer alguns vídeos mesmo. Que era justamente o New L, que eu ia tirar da carteira. Ele inclusive chegou a bater R$ 120. E aí agora ele caiu pra 112 por conta dessa notícia aí da Brinox, e não vai ter como, né? Não faz sentido a gente manter o fundo só porque ele caiu esperando que ele recupere. É muito melhor que você use esse dinheiro em outro fundo melhor que vai valorizar mais rápido que o New L, entende? Ou qualquer outro, eu não vou vender minhas Magalu não, porque eu já perdi 80% do meu patrimônio, pô, sobrou 20. Esse 20 você vai deixar no ativo que é ruim ou no ativo que tem mais risco e você vai querer recuperar com ele? Não foi ele que te fez perder? Você não acha que vai perder mais o resto? Ou mais risco, talvez? Pode ser que recupere mesmo, mas não é melhor você recuperar naquilo que é melhor? Então, esse vai ser a nossa decisão de hoje, tá? Nós vamos tirar o New L da nossa carteira, tanto da carteira do Rumo ao 100K quanto da carteira do Adeus INSS. O Adeus INSS, inclusive, a gente comprou ele com um precinho melhor, mas a gente vai vender lá também, tá? Lá no Adeus INSS a gente tinha só uma cotinha. Não vai fazer tanta diferença assim, até porque a gente não tá tanto prejuízo lá. Mas melhor a gente encerrar nossa posição agora. Não vamos sair no prejuízo total, né? Porque a gente já com a rentabilidade aí de 25%. Então, nesses 2 anos investindo em New L aí, acabou que a gente rendeu negativo na cota, mas rendemos positivo no rendimento. Por quê, Léo? Ele ficou pagando o yield, né? Pagando o yield. Então ele rendeu aí 25% de rendimento, menos 6%, vai dar aí na casa dos 18%. Então por ano ele me rendeu aí em torno de 9%, né? Foi um rendimento baixo.
baixo. Não é um fundo que tá me entregando aqui bons rendimentos e não é o fundo que vai me entregar ótimos rendimentos no futuro, pelo menos eu não espero que isso aconteça, né? Pelas simulações que a gente fez, ele tem mais chance de dar errado do que de dar bom, por isso que a gente tá tirando, beleza? E aí lembra que sempre o mais importante não é você saber o que eu tô fazendo, se eu tô tirando New L, se eu tô colocando mais, o mais importante é você entender o porquê. Tem que aprender a fazer simulação, cara. E aí, se você quiser aprender comigo, fazer essas análises assim mais profundas, eu ensino nas lives do Método 2 em 1. E aí tá aqui o QR Code, pra você entender como que funciona o Método 2 em 1, o melhor curso de fundo imobiliário do planeta, não tem como discutir. Te desafio, compra todos os outros cursos de fundo imobiliário. Você compra todos os outros cursos de fundos imobiliários. Todos. Aí você entra em contato com o suporte da geração de dividendos e manda todos os comprovantes. Ó, comprei de todos os concorrentes. Todos os concorrentes. Olha só que tomara que o André não fique puto. Mas vou falar porque eu confio. Se você mandar todos os comprovantes dos cursos dos concorrentes, eu te dou o Método 2 em 1 de graça. Eu te dou o Método 2 em 1 de graça. E você só vai me pagar o Método 2 em 1 se você terminar o Método 2 em 1 e falar assim, pô, ele é realmente o melhor de todos. Muito mais completo. Tem 120 aulas lá, na verdade agora já tem 130. Todo mês tem live, 2, 3 horas da gente analisando fundo imobiliário. Tem live de imposto de renda, né, pra te ajudar. Tem live de um monte de coisa. Ninguém tem coragem de falar isso que eu te falei, né? Vai primeiro pros concorrentes, depois eu te dou o meu de graça. Você vê que aqui o intuito não é só o dinheiro da venda do curso, né? É realmente te ensinar. Tá aqui o QR Code se você quiser entender tudo que tem lá no Método 2 em 1, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fico com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.